Ótimo. Então, vamos lá. Vamos começar, então, o dia de hoje, que a gente vai falar sobre ciclicidade, mas antes a gente vai... ainda tem algumas sagradas que não se apresentaram para o grupo, e aí eu queria pedir para começar pela Cláudia, né? Eu não sei, não sei se a Gilma está me ouvindo, porque eu falo, ela não está me respondendo. Está me ouvindo? Ótimo. Então, a gente começa com a Cláudia e depois a gente vai para a Gilma. Oi? A senhora está me ouvindo? Estou te ouvindo perfeitamente bem. Amém. Então, vamos lá, Cláudia. Vamos lá, gente, então. eu sou a Cláudia. O que eu posso dizer? Eu tenho 53 anos, estou assim, entrei no grupo das Sagradas assim para poder aprender mais, para me conhecer melhor, porque, como a mãe Ju diz, eu sou uma mulher assim que gosto muito de lutar, gosto muito de ser guerreira, mas eu cansei de ser guerreira. E agora eu quero ser mulher, eu quero ser aquela que sofre, eu quero ser aquela que luta, mas não quero ser só eu, entendeu? Não quero ser alicerce mais, eu cansei de ser alicerce. Agora eu quero ser a Cláudia e pensar também na Cláudia. Eu sempre penso nas pessoas primeiro do que em mim. Então agora, esse ano, eu botei que em 2022 será um ano diferente para mim, começando por agora. Já estou no grupo para isso, né, Manhana? Maravilhosa, isso aí, com certeza. Então, a tua expectativa com relação aos 21 dias? Não, vai ser assim, para poder melhorar, me autoconhecer, como as meninas já fizeram, nunca fiz, vai ser a primeira vez, tá? Eu só participei uma vez, nós fizemos lá na tenda, eu nunca participei. Para mim, tudo que estão falando hoje é meio que novidade. São coisas que eu já ouvi falar por intermédio de outras pessoas, as meninas que já fizeram. Mas, realmente, experiência eu não tenho. Eu vou adquirir agora. Então, tudo que vocês falarem para mim vai ser novo. Maravilhoso. Só absorver e aprender. Maravilhoso. Então, lembrando a vocês todas, né, que eu sempre peço que traga a sua água, o seu chá, seu café, traga um caderno para fazer as anotações, né? Claro, vai ficar gravado, se quiser rever amanhã, pode rever, mas é legal sempre ter um caderno, porque às vezes alguma coisa que é falada, que é uma informação importante, deixa anotadinho ali, busca mais, pergunta, e a gente vai trabalhando dessa forma, né? Então, querida, seja bem-vinda, gratidão. Hoje nós vamos falar sobre ciclos, eu acho que não tem como a gente não começar uma aula de sagrado, né? Com pano de fundo de sagrado, sem falar de ciclos, né? Então, a gente precisa começar por ele. Mas antes eu quero ouvir a Gilma. Gilma, fala para a gente, se apresenta para o grupo, fala o que você espera dos 21 dias, enfim, a voz é sua. Está contigo? Ontem aconteceu aquele problema, mas eu entrei, depois eu fiquei meio perdida, né? Aí depois eu entendi que todo mundo ficou perdido também, e não fui só eu. Mas assim, mãe, eu estou cheia de expectativa, como eu falei para a senhora, né? Para mim, tudo é novidade também. A cada círculo que tem, a cada sagrado que tem, para mim é mais... Eu saio sempre assim, sentindo melhor do que eu entrei, entendeu? Sempre aprendendo coisas melhores, me sentindo uma pessoa melhor. Claro que o dia a dia deixa, né? Às vezes me deixa, eu consiga me sentir forte o tempo todo, entendeu? Me sentir forte, não me sentir forte, me sentir fortalecida o tempo todo, sabendo que por trás existem pessoas também que têm o mesmo problema que eu, que são mulheres, são guerreiras, que já atravessaram os ciclos, já passaram por isso. O objetivo é também aprender. Eu fiz a jornada com a senhora, para mim é novidade também, mas eu quero tudo, eu quero aprender tudo que a senhora puder nos passar. Entendeu? Tudo que a senhora puder nos passar, a expectativa que elas têm é a mesma minha. Maravilhoso. Tá bom? Gratidão, Gilma, gratidão. E é isso mesmo, né? Eu acho que a gente
A gente coloca um material, um conteúdo aqui, mas ele é transformado por todas nós, porque nós temos a nossa experiência de vida, né? O que a gente traz aqui são informações que vão coadunar, que vão complementar aquilo que lá dentro da gente já está latente, aquilo que a gente já sabe de alguma forma, que já acontece, né? Então, isso que a Cláudia está trazendo, né? Na síndrome de Hércules, de querer carregar, de Atlas, desculpa, de Atlas, de querer carregar o mundo nas costas. Nós somos mulheres, nós somos cíclicas, nós não temos essa obrigação. E quem foi que disse que a gente tem que ter essa obrigação de segurar tudo, de ser mãe, esposa, correr atrás do dinheiro todos os dias, sabe? Então, isso tudo, quando a gente resgata a nossa ancestralidade, o nosso sagrado feminino, honra o nosso sagrado feminino, a gente começa a entender, começando pelos ciclos, pela Lua, olhando para a Lua. Ela tem 4 fases. Em cada fase, ela atua de uma forma diferente e ela nos influencia de uma forma diferente. E tal qual a Lua, já que nós somos compostas por 75% de água, tal qual como as marés, nós também estamos sujeitas a essas oscilações e essa influência que a Lua traz para a gente, né? Então, às vezes a gente está num ciclo onde a gente não está bem, a gente, se pudesse, nem saía de casa. E eu costumo contar essa história nas tribos. Agora, talvez não, porque agora as coisas, a civilização entrou dentro das tribos, mas antigamente, nas tribos, quando a mulher menstruava, o que acontecia? Ela ia para dentro da oca e ela não fazia nada, ela recebia a alimentação dela, ela era alimentada, ela ficava quietinha ali naquela oca. Por quê? Porque aquele momento é um momento sagrado, é um momento em que ela pode vir a dar a vida, né? A gerar uma vida nova. Ela está ali precisando, né, introjectar toda aquela energia dela para o ventre. Na verdade, e às vezes a gente sabe, né? Eu não ciclo mais, né, internamente, mas quando eu ciclava internamente, quando eu menstruava, era um sofrimento, porque eu tinha cólicas horríveis. E às vezes naquele momento é o momento que você quer ficar para dentro, você não tem vontade, né, de exteriorizar nada, você não quer fazer nada para fora, você quer ficar para dentro. E, claro, nos dias de hoje, talvez seja difícil, né, a gente conseguir ficar introjectada na nossa lua nova, na nossa lua minguante. Mas a gente tem coisas que a gente pode fazer dentro do nosso cotidiano em que dá para a gente potencializar aquela lua dentro da gente, aquele ciclo, como ele vai trabalhar dentro da gente. E é sobre isso que eu queria mostrar para vocês. Eu queria começar a nossa aula de hoje mostrando para vocês um vídeo que, para mim, desde a primeira vez que eu vi esse vídeo, ele me impactou muito. É de uma palestrante portuguesa, e ela fala lindamente sobre os ciclos. E eu vou compartilhar com vocês, né, para vocês poderem ouvir, e a gente abre a nossa aula de ciclicidade com esse vídeo, que tem uns 15 minutinhos só. Ele é bem rápido, mas ele fala bem sobre isso que a gente vai abordar hoje na nossa aula de hoje. Lu, estou respeitando o teu momento, que você está com tosse, que você está quietinha aí, mas assiste, ouve. E eu estou aqui emanando, eu tenho certeza que você, dentro dessa egrégora que está criada, vai te trazer bastante cura, vai curar essa tua gargantinha aí para você amanhã estar ótima e estar falando com a gente e falando sobre, se apresentando para o grupo, tá bom? Eu vou compartilhar a tela aqui rapidinho. Deixa eu compartilhar aqui.
Deixa eu ver aqui. Negócio aqui. Cadê você? Compartilhação. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Só um minutinho. Que no teste funciona tudo, que é uma maravilha, né? Na hora do... Deu até calor. Menina, deu até calor. É porque eu fechei aqui e não liguei o ar, né? Então, aqui já deu uma esquentadinha boa. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir. Estão vendo? O que vocês estão vendo aí? Estão vendo a tela? Não. A tela Dona Lúcia iniciou o compartimento. Isso. Está aparecendo só os quadradinhos. Agora ficou. Isso, é que você viu também. Deixa eu ver aqui. Deixa eu fechar aqui. Podem ver a sua tela. O que vocês estão vendo? Estão vendo o que eu estou fazendo? Em branco? Uma tela em branco? Oi, Ana. Será que tá? É aqui que eu quero abrir, Senhor. Estou apanhando aqui. Peraí, calma que eu vou chegar lá. Tá bom. Força não. Vocês estão conseguindo ver? Isso. Porque você está mexendo aí no computador, a gente está vendo. Tá ótimo. Vocês estão vendo esse do YouTube? Aham. Ótimo. Então, aí eu quero... Todos. Peraí, só um minutinho. Deixa eu tentar fechar, que abriu uma tela aqui do Teams. Eu estou tentando fechar ele e não estou conseguindo. Deixa eu abrir para fechar, peraí. Para. Estão Eu ouvindo? sempre fui saiu. daquelas que... Sim. Estão ouvindo? Sim. Então, vamos Sim. lá. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Perfeito agora. Eu sempre fui daquelas crianças muito curiosas. Não sei se conhecem. Aquela criança que você ri, porque sim nunca é uma resposta. Todos. Escolhe o Não nome, sei se vem, conhecem. Aquela criança que você responde cozinha. por que é, porque sim. E por que é, porque sim nunca sendo. E quando ela foi crescendo perguntas cada vez mais complexas, as respostas eu fui encontrando em lugares cada vez menos óbvios. Na mitologia grega, Core é filha de Deméter, a deusa da agricultura. Quando Core é raptada por Hades, ela entra no sul desolada, sentindo a sua falta, começa a deixar de produzir e torna a terra mais infértil. Zeus, preocupadíssimo que toda a humanidade estava passando fome, decide falar com Hades e fala: Hades, deixe que Perséfone volte ao mundo dos vivos para que todos possam comer. Assim se faz. E quando Perséfone volta para sua mãe, temos a primavera e o verão, em que a terra fica fértil, em que Deméter está feliz. Sua o outono e o inverno. A minha adentrada em Perséfone, meu primeiro momento de Perséfone, eu tinha 12 anos. Eu cheguei em casa com uma cólica estranha, eu baixei a calça, eu baixei a calcinha, eu chorei de muita tristeza, eu chorei de muita dor, porque eu sabia que a partir daquele momento, nunca mais eu voltaria a essa primavera eterna. Submissa, vulnerável, fecha a perna, fala baixo, fica atrás de um grande homem, uma grande mulher. Do mesmo jeito que a terra, improdutiva, escassa, precisamos colocar sementes em cima dela, precisamos mexer com as sementes que ela tem. Naquele dia eu chorei de muita tristeza. Alguns anos depois, eu me recusei a comer. Eu tive anorexia nervosa com 16 anos. E eu rejeitei qualquer alimento dentro do meu corpo, rejeitando o meu próprio corpo enquanto mulher. 90% dos casos de anorexia nervosa no mundo acontece com mulheres. Nesse canal de conexão com o universo, com todos os seres, seria através da comida, da observação da natureza e do meu próprio corpo. Desde então, eu venho me questionando cada vez mais, e as perguntas vão ficando cada vez mais complexas. E eu fui observando a natureza e observando o meu próprio corpo e fui entendendo 7 percepções que eu gostaria de compartilhar com você. E entender, será que essa verdade que foi contada por tantas pessoas, tantas vezes, é uma verdade que me cabe? Submissa, escassa, frágil, infértil, atrás de um grande homem? Ou será que eu posso mudar tudo isso? Perguntando, questionando sobre que processos eram esses, eu decidi tentar entender que negócio é esse desse sangue menstrual que sai de mim.
Será que é um sangue comum? E eu fui perceber que, na verdade, nós temos uma caminha no nosso útero chamada endométrio, e que quando o nosso óvulo não é fecundado, essa caminha está lá pronta para recebê-lo, cheia de nutrientes. Ovula essa sementinha, esse endométrio ele é jogado para fora, cheio de nutrientes. Então, a sementinha que não foi fertilizada dentro do nosso corpo pode ser fertilizada cá fora. Eu comecei a usar um coletor menstrual e comecei a colocar o meu sangue na terra, como faziam as minhas ancestrais, há milhares de anos atrás. E quando eu comecei a colocar o meu sangue na terra, eu entendi a fertilidade que isso tem. E aí eu entendi que não tem como pular essa etapa, que eu e natureza estamos feitas da mesma matéria, que eu sou um microcosmos do que acontece com ela, e que nós estamos, na verdade, cada vez mais desconectadas da natureza, cada vez mais desconectados dos ciclos naturais que existem dentro do nosso próprio corpo. E que é essa desconexão que faz com que queiram que a gente acredite que precisa de plantar toneladas de soja e de milho para alimentar todo o planeta, porque a Terra não é soberana. Essa desconexão que faz com que a gente busque padrões, que faz com que a gente ache que todas as abobrinhas e todas as bananas do supermercado têm de ser iguais e que 30% do que é produzido no planeta é desperdiçado ou é perdido. Grande parte porque não está dentro do padrão. E essa padronização da Terra foi uma padronização que aconteceu também com o meu corpo quando eu decidi deixar de comer. Quem me garantia que eu iria ser igual a alguém? Para que ser igual a alguém numa Terra que é diversa, numa natureza que é diversa? Então eu entendi que eu sou ciência e eu sou natureza. Essa ciência que sempre são queimadas em fogueiras há muitos anos atrás, ou não tantos anos assim. Porque elas eram enfermeiras, elas eram curandeiras, elas eram parteiras, elas eram cozinheiras. O meu pai tem uma mercearia, desde os 8 anos de idade. E meu pai sempre trazia uma caixa cheia de frutas para casa. E eu sempre corria para encontrar com ele e falava, papai, tem morangos. Quem é criança que não gosta de morango? E eu ficava indignada, eu ficava desolada que o meu pai não me trazia sempre morango. Como é que é possível? Se o meu pai me ama, se ele sabe que eu gosto de morangos, como é que não tem morango o ano inteiro? E aí meu pai foi me ensinando esse trenzinho das frutas. Nem sempre vai ter morango, filha, mas vai vir melancia, aí depois vai vir a laranja no outono, aí depois vão vir raízes no inverno. E quando eu fui me apercebendo e começando a perguntar por que isso era desse jeito, eu entendi que a melancia chega quando eu preciso me hidratar, e ela está cheia de água. A vitamina C da laranja chega no outono porque eu preciso me preparar para o resfriado do inverno não chegar. As raízes estão lá para nutrir o meu útero, no inverno, quando ele chega, quando eu preciso de me acolher. Então eu entendi que, na verdade, a natureza ela tem uma conspiração silenciosa para que eu possa existir em prazer profundo e amor incondicional. O que ela me pede em retorno? Que eu plante as sementes dela. Ela me seduz com uma manga maravilhosa para que eu jogue as sementes de volta na terra. E ao entender isso, eu também entendi que as 4 estações do ano, que essa ciclicidade, o que acontece com Deméter e com a terra cá em cima, acontece no mundo lá embaixo. Acontece dentro de mim. Eu sou primavera, eu sou alegria, e eu saio correndo com encantamento quando eu fico alegre. Mas eu também bato bolo quando eu estou com raiva. Eu choro e pego na música mais triste que é possível e eu aguento o meu inverno. Eu suporto o meu inverno. E eu vejo potência em todas as etapas, porque eu não sou linear. Porque eu sou Perséfone, eu não sou Core mais. Eu tive a oportunidade de coordenar um projeto há algum tempo atrás chamado Comida e o Feminino. Éramos 3 mulheres. E quando a gente se encontrou, as 3 muito curiosas, deviam ser crianças meio parecidinhas comigo, nós decidimos olhar os mapas menstruais de cada uma. Quando é que cada uma estava menstruando? Nossa, você está nessa semana, eu estou naquela. Como é que é o teu comportamento quando você está na lua crescente, quando você está na minguante, quando você está pré-menstrual, pré-ovulatória? A gente mapeou, abriu uma planilha de Excel e mapeou onde cada uma estava menstruando. Nós gerenciamos todo o projeto com base nesse calendário. Eu estou mais menstruada, estou para menstruar nesse momento. Então, nossa, mas eu estou na lua crescente. Tudo que é planilha, manda para mim, porque reunião, deixa que eu lidere a reunião. O projeto fluiu maravilhosamente. Imaginem o que seria introduzir isso dentro das empresas. Todas as mulheres poderem analisar os seus mapas menstruais e entender a potência que existe dentro de cada um deles. Porque eu duvido de alguém que seja mais concentrada do que eu na menstruação. E eu duvido que tenha alguém que seja mais produtiva do que eu quando estou ovulando. Nesse momento, eu entendi que menstruação não é doença. Como eu também entendi que praga não é doença. Praga é professora. Ela só nos diz que tem alguma coisa muito errada acontecendo com a Terra. Porque não tem praga na floresta. E porque também não tem doença quando mulheres se unem. Porque não é para a gente estar separado, como não é para fazer uma monocultura em cima da floresta. Se as plantas colaboram entre elas, a praga não acontece. Se nós colaboramos entre nós, a menstruação deixa de ser uma dor. Somos cronológicas. Eu achei muito estranho quando eu cheguei no Brasil, há 7 anos atrás, e comecei a observar as frutas secas, rabanada, Papai Noel do lado do coco vendendo na praia. Eu comecei a não entender por que o Natal aqui era celebrado igual que celebrava lá em Portugal, de onde eu venho. E aí eu fui tentar entender o que acontecia antes do Natal, o que acontecia antes desse calendário gregoriano e desse calendário cristão que a gente segue até hoje em todo lado, na grande maioria dos lugares, sem muito olhar crítico sobre ele. E desde há muito tempo atrás, os nossos ancestrais que celebravam o nascimento do Deus Sol no solstício do inverno. Na noite mais longa, começa a adentrar o primeiro grande raio de sol e as manhãs, os dias vão começar a crescer até chegar no pico do solstício do verão. Então, por todo o planeta, sempre existiu uma celebração do solstício do inverno como o nascimento do Rei Sol. Em várias religiões, a gente vai identificar esse período, ali entre 21 e 25 de dezembro, como o período do nascimento do grande Deus, que tem uma relação com o solstício do inverno. Só que aqui, o Natal acontece no solstício do verão.
Então a gente fica comendo coisas que não fazem muito sentido. Tem um pinheirinho que vem das florestas da Noruega e que ele era enfeitado para chamar a primavera, para atrair a primavera e a abundância da primavera. E quando eu comecei a pensar sobre isso, eu entendi, mas por que será que também a Páscoa acontece no equinócio do outono? Sim, não sei se vocês sabiam, mas a Páscoa em inglês chama Easter, e Easter provém da palavra Ostara, que é uma deusa celta que celebra toda a fertilidade no equinócio da primavera, e ela é representada com um coelho e um ovo. Então, se a gente começa a pensar, por que a Páscoa está acontecendo no equinócio do outono? Por que a gente está comendo abóbora, que é um alimento do inverno, no equinócio da primavera, no Halloween? Então, quando eu comecei a entender isso, eu entendi qual é o tempo que eu quero seguir. É um tempo imposto numa Roma do século XV, ou é o tempo da Terra? Ou eu entender como é que está a Lua, eu entender em que período do ano eu estou. E quando eu entendi isso do ponto de vista anual na Terra, eu entendi dentro do meu corpo, que a cada 28 dias a Lua muda e eu sangro. E isso continua. E ela fica minguante. E eu fico létea, e ela vai e eu menstruo, e ela cresce, eu estou folicular, e ela vai lá no topo e eu estou ovulatória. Isso acontece todos os 28 dias. Então eu entendi que a Terra, ela é cronológica, ela é a minha agenda, e o meu corpo marca o tempo também. A gente pode observar o mundo de acordo com cada sentido, ou a gente pode se permitir observar com os nossos 5 sentidos. Pode olhar uma maçã, e a gente só consegue olhar a maçã com luz. Elemento fogo. Pode tocar a maçã. A gente toca a maçã com a matéria, elemento terra. A gente cheira a maçã. A gente só consegue cheirar com ar, olfato. A gente prova a maçã. Tenta ter sabor sem água, elemento água. E observar tudo isso de um ponto de vista integrado, éter, etérea. Os 5 elementos da natureza existem dentro do meu corpo, na percepção que eu tenho sobre tudo. E isso só quer me dizer a mesma coisa. Existe uma conspiração para que eu consiga viver em plenitude, em prazer absoluto. Se isso não é amor incondicional, eu não sei o que é. Eu estava numa palestra há algum tempo atrás e tive a oportunidade de conversar com pessoal que trabalha com agrofloresta. E aí eu entendi que na agrofloresta o que é mais importante é a poda das árvores. Porque a poda das árvores faz com que a árvore deixe cair aquilo que não lhe pertence mais e fortalece as raízes. Aí comecei a entender, o que é que eu estou podando? O que é que eu quero deixar cair? E pesquisando sobre isso, eu fui descobrir que existe uma semideusa da poda, filha da deusa da agricultura na antiga Roma. E que sempre que a poda era feita nas florestas, as mulheres se reuniam, celebravam em prazer e trocavam carícias e trocavam festejos. Os homens não eram permitidos de entrar nessa festa, a não ser que trouxessem alguma contrapartida. A semideusa da poda se chamava de puta. E às vezes está na hora da gente amputar aquilo que não nos cabe mais e construir a nossa própria verdade sobre a Terra e sobre quem nós somos. Então sejamos poda do que não nos cabe mais para que as nossas raízes se fortaleçam. E somos tabu. Menstruação é tabu, prazer feminino é tabu. Quantos outros tabus a gente pode numerar aqui? E que seja tabu. Tabu é palavra polinésia para sagrado. Então, se a gente está falando de tabu, de prazer que é tabu, nos permitamos ao nosso tabu. Possamos sentir o nosso prazer, possamos sentir o prazer da terra, possamos honrar o prazer da terra. Porque se é para ser tabu, então que seja tabu integralmente. Que a gente aceite o nosso corpo como sagrado, os nossos ciclos como sagrados, o ciclo da terra como sagrado, e deixe de tentar interromper e transformar isso numa linearidade padronizada. Porque não cabe mais. Essa verdade não cabe mais, foi amputada no ponto 6. Já passamos. Então que todas permitamos ser tabu de nós mesmas. Essas 7 percepções fizeram com que eu entendesse, alguns anos depois, ou 272 lunações depois dos meus 12 anos, que aquele choro não era um choro de tristeza, não era um choro de dor, não era um choro de medo. Aquele choro era um choro de raiva, era um choro de fúria. Porque quem se permite, quem tem o discernimento de me chamar de vulnerável, de me chamar de frágil, de chamar a terra de escassa, se ela tem 300 mil espécies comestíveis, e nós consumimos 200. Quem se atreve a dizer que eu sou frágil, que eu sou infértil, que eu sou o que seja, se eu tenho o tempo dentro de mim, se eu carrego o universo dentro do meu corpo, se eu sou cíclica, se a cada 28 dias o céu muda e eu mudo? Quem se atreve a dizer e a falar sobre a minha beleza, a padronizar a nossa beleza? Se todas somos abundantes, todas somos potência. Quem se atreve a continuar com esse paradigma que faz com que 40 mil mulheres sejam estupradas por ano no Brasil, com que 13 sejam vítimas de feminicídio, que faz com que o Cerrado esteja sendo destruído, que a Amazônia esteja sendo destruída? Quem se atreve? Esse choro é de fúria de todas nós. Quem se atreve a dizer que mulher não trabalha com mulher, que mulher não é amiga de mulher, que a gente só compete? Quando estamos juntas e sabemos disso, as nossas menstruações se alinham. Se isso não é para a gente ficar junto, eu não sei o que é.
E quem se atreve a condenar e apontar o dedo para os úteros onde nasceram todas as mulheres e todos os homens? Enquanto a gente não fizer as pazes com a natureza, com os ciclos, com o nosso corpo, com o feminino que existe dentro de todos nós, essa foi a primeira divisão que aconteceu. A gente não vai conseguir ultrapassar mais nenhuma das separações. E isso também era um choro, além de ser de fúria, era um choro de esperança pelos filhos que eu ainda vou gerar, pelas mães, para que todas as mães no futuro não precisem de passar pelo medo que a minha mãe passava cada vez que eu queria sair com os meus amigos e ela tinha medo que acontecesse alguma coisa comigo, simplesmente porque eu sou mulher. É um grito de esperança e é um choro de esperança para que a minha afilhada com 6 anos e a irmãzinha dela com 4 anos continuem dizendo, como elas já dizem hoje, eu sei que eu sou muito forte por dentro. Mesmo que eu não consiga subir naquela árvore, Mônica, eu sou muito forte por dentro. É um grito de esperança, é um choro de esperança para que todas as meninas, para que todas as mulheres, para que todas nós saibamos que a Terra é uma mulher e o nosso útero é o universo. E que a gente se sinta muito privilegiada. Tinha grande chance da gente sair sem útero e a gente nasceu com um. Tinha grande chance da gente não poder gerar vida e a gente pode. Então que a gente se sinta muito privilegiada pelo poder que a gente tem, pela potência que a gente é, pela beleza que diz por dentro da gente. Então esse choro é para mim, é para todas vocês, é para toda a humanidade, que a gente possa transformar essa verdade e recriar uma verdade nova para o que é o feminino e é o que é na Terra nesse mundo. Muito obrigada. Perfeito. E aí, meninas, mulheres sagradas, eu acho que esse é um resumo da nossa aula de hoje, né? Ela começa falando o que são os ciclos, né? E como a gente vive dentro de um relógio que é contra a nossa natureza pessoal. Não é verdade? E isso vem desde tempos imemoriais, veio nas nossas mães, nas nossas avós, nas nossas bisavós. E eu vejo que a nossa ciclicidade, ela sempre foi permeada por vergonha, por medo. Basta que cada uma de vocês se lembre a primeira vez que vocês menstruaram. Eu lembro que eu senti vergonha. Eu também. Eu menstruei com 10 anos, eu era uma criança. Eu era uma criança de 9 anos. Eu senti muita vergonha e medo. Mas por quê? Porque todo aquele universo se manifestou dentro da gente, a gente não tinha recebido nenhuma informação sobre aquilo. É verdade. Então, nós temos a oportunidade de fazer diferente com as nossas filhas, com as nossas sobrinhas, para que elas nasçam, cresçam num universo um pouco mais livre, apesar de tudo, né? Apesar de tudo. Eu já vejo um pouco essa liberdade nas mulheres hoje, nas meninas, né? Com relação à sua sexualidade, mas, ao mesmo tempo, como a Mônica falou, né? Existe o feminicídio ainda, o homem ainda se sente no direito de matar uma mulher por achar-se mais forte que ela. Quando nós Mas menstruávamos, ainda a mãe falava assim, né? Olha, agora você vai ficar grávida, você não pode fazer nada. Botava o maior medo na gente. Olha quanto medo, né? A gente cresceu com medo, né? Mas ainda é um assunto que poucas mulheres se sentem confortáveis de falar com outras mulheres. Porque no meu trabalho, eu trabalho com uma escola, então, basicamente, são mulheres, né? E quando as pessoas estão... Já aconteceu 2 vezes, duas amigas conhecidas da escola com cólica e vieram, Tereza, o que você pode me ajudar? Qual chá? Porque eu sou a herveira do negócio. Né? Então, assim, pô, qual é o chá que você pode me indicar? O que eu faço? Eu estou morrendo de cólica. E aí eu vou falar assim, você tem um tempo para sentar e conversar? Vamos tratar essa cólica aí conversando? Ninguém entende isso. Quer o resultado assim, ó, na hora. Quer que passe a dor, quer que passe o mal-estar. Porque, na verdade, não é assim que a coisa funciona. Exatamente. E é muito esse mercado do imediato, né? Do rápido, né? Você está com dor e aquela dor ela tem que ser resolvida, ela não precisa ser pensada e nem original. A gente não é educado a entender sobre a nossa dor. E o nosso corpo,
E eu falo especificamente do corpo feminino porque eu sou uma mulher, eu não posso falar de um corpo que eu não conheço. Eu posso falar de um corpo que eu vivi, que eu vivo. Então, o corpo feminino, ele o tempo inteiro está nos mandando sinais. E esses sinais, eles acontecem dentro desses ciclos. E assim como as marés, tem ciclos onde a nossa água está mais cheia, tem ciclos que a nossa água está mais vazia. Tem ciclo, o nosso corpo, numa lua cheia, ele retém mais líquido, sabe? E a gente não tem a percepção disso, e a gente tenta viver como todos vivem, né? Como se a gente fosse uma massa. E nós somos únicas. Cada uma mulher que está aqui dentro é diferente. Mãe, posso falar? Pode. Não sei, a senhora, pela idade, não sei, ou alguém, eu tinha muito medo, muito medo. Eu tinha medo de andar quando estava menstruada, eu não sabia como me portar no meio da rua, porque era tudo muito dolorido, eu sofria de muitas cólicas, né? Então, eu contava os dias, né? Antes, eu não podia comer batata, não podia comer macarrão, não podia comer muitas coisas. Então, eu achava que eu não comendo aquilo ia sentir menos dor. Mas, quando eu menstruava, eu sentia muitas dores, entendeu? Uhum. E, às vezes, ficava de 5 a 7 dias menstruando, né? Então, eu ficava louca para aquele ciclo acabar. Então, eu não vivenciei essa que hoje nós vemos, como a senhora fala, como hoje é falado, entendeu? Eu achava ser muito importante um encontro com pessoas que não menstruam mais, para conseguir colocar para fora, para né, externar toda aquela frustração e medo e angústia que sentíamos por ser assim. O conhecimento disso tudo que hoje nós temos, nós não tínhamos. Sim. E ficávamos assustados. Hoje elas falam, as mulheres conseguem falar abertamente, né? E sem vergonha, né? Sem vergonha de comentar no status, sem vergonha de colocar no Instagram e tudo, né? E naquele tempo nós tínhamos medo dessas coisas todas. Exatamente. Né? Exatamente. Nós fomos criadas numa cultura mais onde a gente tinha muito medo de tudo, né? E a gente vê como o nosso corpo ele fala com a gente, né, o tempo todo. Eu desenvolvi alguns cistos miomáticos no meu útero, por quê? Porque quando meu pai faleceu, né, eu assumi o comando, eu fui o homem da minha família. Eu me coloquei num papel que não era meu. E aí eu assumi aquele papel paterno, né? E como se eu tivesse esquecido de que eu era mulher, que eu ciclava, não tinha esse conhecimento. E aí eu desenvolvi os cistos miomáticos e finalizei por tirar o meu útero. Eu retirei o meu útero há 10 anos atrás, né? Meu útero saiu. Então, a gente vê como é forte, né? Esses sinais que o corpo fala para a gente quando a gente não está no fluxo que a gente tem que estar. Né? E assim, o que nós temos hoje, Gilma e mulheres, de oportunidade é externar isso para essa geração que está aí. Né? E eu fico muito feliz, né? A minha filha ela tomava pílula, pena que ela não está aqui para ela poder falar, mas eu fiquei tão feliz no dia que ela chegou para mim e falou: mãe, eu vou parar de usar pílula, eu vou começar a usar, eu vou começar a pesquisar sobre coletor menstrual, sobre essas coisas, e isso é lindo, por quê? Porque a quantidade de hormônios também que a gente joga para dentro do nosso corpo, né? É uma coisa absurda. Eu usei pílula durante anos da minha vida, não é verdade? E que só fiz danificar cada vez mais o meu corpo. Então,
a gente tem a oportunidade, quando a gente começa a falar de ciclos, de luas, de plantar lua, de vaporização do útero, a gente tem a oportunidade de fazer diferente. Pega a aguinha, por favor. Entende? A gente tem a oportunidade de passar para essa. Tomou Gatorade? Para essa. Deixa eu botar aqui. Para essa geração que está aí, né? Passar para elas uma liberdade que nós mesmas não tivemos. Essa é a liberdade que a gente tem. E também de expressar, de botar voz para fora, de dizer o que sente, o que pensa, na hora que sente, na hora que pensa. Essa liberdade que hoje essas crianças, essas adolescentes, esses jovens têm, eu não tive na minha época. Eu sempre fui muito contida e por conta disso eu tive um câncer de mama. Então, tipo assim, eu tirei, se eu tivesse essa, de repente, sabe, se eu tivesse esse caminho, essa liberdade, essa coisa de falar o que se sente, e não, hoje eu estou com uma dor aqui, ou com uma dor ali, ou eu estou assim, eu tô, sabe? De repente eu não precisasse tirar um seio. Há 10 anos que eu trabalho, que eu tenho, que eu faço esse tratamento. E não me arrependo de tudo que passei. Só que, assim, hoje eu falo para os meus filhos que se eles me derem a oportunidade de falar com os meus netos, seja tanto homem quanto menino ou menina, eu vou passar essa informação, principalmente para as meninas, de como, né, lidar com isso, lidar consigo, se enxergar e se permitir falar. Né? Isso é uma construção doída, mas ela é necessária, né? Com certeza, Tereza. Toda história há de ser honrada. Toda história, né? Por mais que ela tenha tido, ela foi construída através de dor, mas a gente pode oferecer para essa geração que aí está a oportunidade de criar a sua história no amor. Não é verdade? Porque a deusa o sagrado feminino traz para a gente essa amorosidade do poder feminino, que é acolhedor, né? Não é aquela coisa do medo e da vergonha. É a gente conhecer o nosso corpo, entender a nossa ciclicidade e abraçar isso. As cólicas, como a gente trabalha as cólicas com as ervas, com o paninho quente em cima do útero. Enfim, tem formas da gente trabalhar isso, né? E não simplesmente dar uma dor, escaldapés, tem tantas coisas que antes eram feitas e com esse patriarcado aí que faz é o não sentir, né? O só agir, não sentir, a gente acaba se desconectando de tudo que eu acredito que seja o propósito de sermos e estarmos mulheres, é justamente para que a gente possa ser o testemunho vivo dessa ciclicidade. Mãe. Oi, querida. Então, você falou sobre a mãe Júlia, né, que também parou de tomar anticoncepcional, e eu queria falar também que eu também parei de tomar. Depois que eu participei do primeiro Sagrado, eu comecei a pesquisar mais sobre isso e eu não tinha a noção do quanto, como se a pílula ela me deixasse um robô. Porque a sensação que eu tive depois que eu parei é que eu consegui realmente, assim, ainda preciso trabalhar muito a minha intuição, mas assim, eu senti que eu não me deixava mais levar por certas coisas. E muita coisa eu acabava fazendo no automático mesmo. E depois que eu parei, e assim, hoje eu ainda sinto muitas cólicas, eu sinto muitos sintomas de pré-menstrual, acabou voltando muita acne e tudo mais. Mas, assim, não é uma opção para mim voltar a tomar pílula em nenhum momento. Assim, para mim foi uma libertação mesmo, depois que eu parei de tomar. Que maravilha, maravilhoso. E, Denise, já que você está nesse caminho, né, de volta, porque eu acho que é um caminho de volta com o seu corpo e com a sua simplicidade, você vai descobrir
formas de atenuar esses sintomas, formas de você lidar com esse momento, né, de dor, né? O que esse momento de dor traz para você? É claro que a gente vive numa selva urbana, né? A gente tem que correr e fazer, mas eu acredito que essas questões, né, da gente ter, durante os nossos ciclos, os espaços para a gente compreender o corpo, entender o que ele está dizendo, e nessa direção a gente começar a ver o que é melhor para a gente, entende? Pelo lado natural, né? Sim, eu me lembro que quando eu decidi parar, a gente estava naquela fase da pandemia que estava todo mundo em casa, então eu estava sem trabalhar nessa época. E aí eu pesquisei muita coisa sobre ginecologia emocional também, vi algumas doenças e o porquê dessas doenças acontecerem. E aí eu parei durante a pandemia e o meu primeiro ciclo levou 52 dias para acontecer. E justamente o dia que a minha menstruação desceu foi um dia que eu tive um estresse muito grande no meu trabalho, porque era um lugar que eu realmente já não queria mais estar, mas eu não tinha coragem suficiente para sair de lá, porque eu não me sentia pronta, tinha medo de dar tudo errado, de eu passar alguma dificuldade por conta de não ter um trabalho de carteira assinada. E aí, nesse dia, quando teve uma reunião para a gente retornar, eu tive vários gatilhos de momentos ruins que eu tive dentro da empresa e eu chorei muito nesse dia e quando eu cheguei em casa, que eu fui ver, a minha menstruação tinha descido. Então, acredito que esse lado emocional foi o que fez expurgar, né, esse sentimento, né, fez essa limpeza comigo. E a partir daí o meu ciclo começou a ficar muito regular. Então, hoje em dia, eu sei exatamente, assim, mais ou menos o período ovulatório, mas a pré-TPM e o dia que vai descer já certinho no calendário já está bem equilibrado, bem regular. É 28 dias certinho mesmo, meu. Maravilhoso. Pois é, e essas coisas, elas só vão acontecendo quando a gente se observa. Nós vivemos numa sociedade que traz tanta informação para a gente que é um caminho que faz a gente não pensar muito, né? Não olhar muito. E a gente meio que vive no automático. A gente acorda, vai, faz as coisas, toma aquele café corrido, pensando no ontem, pensando no hoje, pensando no amanhã. Quer dizer, pensando no hoje não, pensando no ontem e no amanhã. Né? E ali, quando você vê, já chegou o final do dia e você não percebeu, e quando você vai ver, tem alguma coisa ali acontecendo no teu corpo que você poderia, se tivesse um pouquinho mais de observação, ter notado. Então, o que eu quero trazer para vocês hoje? A gente passar rapidamente, a gente passar pelos ciclos, né? O que são esses ciclos? E também, quando a gente finaliza os ciclos, né, a gente entra na plenopausa, né, que é aquela fase onde você não tem mais as suas luas internas, mas você pode observar e se guiar pela lua externa. Então, é como eu faço hoje, eu utilizo uma mandala lunar, que eu uso ela todos os meses para poder medir os meus sentimentos, para medir as minhas emoções, para medir tudo meu, porque eu paro alguns minutos durante o dia. Quando eu começo o meu dia, eu tenho o meu tempo, o me time. É o momento em que eu vou usar um óleo essencial, vou fazer uma inalação consciente, é o momento que eu passo um spray, é o momento onde eu vou ali atrás, onde vocês estão vendo, eu vou ali com as deusas e eu peço que seja um dia de produtividade, seja um dia bom, que eu possa aprender coisas. E eu separo um momento do meu dia para observar, para sentir a minha respiração e ouvir o meu corpo. Entende? Então, a gente precisa ter essas paradas, porque é o momento onde você olha para dentro de você. Tá? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui mais uma vez. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar outra coisa que eu quero mostrar para
vocês. Não é mais isso. Deixa eu fechar aqui. Sai daqui. E eu vou mostrar aqui. Ai, meu Deus, fechei, né? Espera aí, só um minutinho. Compartilhar, não é isso aqui que eu quero compartilhar. Pronto, minimizar aqui, não é isso aqui também. Deixa eu abrir aqui. Onde a gente fala, né, sobre os ciclos da Lua. Vocês estão vendo? Estão visualizando? Sim. Perfeito. E aí a gente vê aqui, né, como funciona, né, para que a gente comece a entender como funcionam esses ciclos e onde eles finalizam, a gente precisa entender sobre os ciclos lunares, porque eles estão refletindo aquilo que está dentro da gente. Nós somos tão conectadas com essa natureza e com essa lua que a gente é absurdo como a gente passou uma vida inteira, muitas de nós, e agora essa geração vai passar menos, né? Mas como a gente conseguiu passar uma vida inteira desconectada de algo que estava na nossa cara, estava de frente para a gente. Né? A gente fala a lua influencia as marés, a lua influencia os partos, mas a gente não entende como essa relação com a lua pode transformar a nós mesmos, né? Então, a gente entra na fase da lua, né? A lua nova. Tudo começa com a lua nova, né? A lua que libera uma energia de manifestação com a qualidade, e o sol e a lua se encontram, né? Onde tudo começa. Dentro da nossa mandala, que eu vou falar dela mais tarde aqui com vocês, a gente sempre começa o ciclo pela lua nova. É a lua, aí a que fala. Como a lua vai ressurgindo aos poucos no céu, o desenvolvimento se dá principalmente no plano interior, como uma semente que começa a germinar ainda dentro da Terra. Então, ali, na lua nova, é o momento onde a gente, dentro da nossa rotina, do nosso trabalho, ou das nossas perspectivas, é onde a gente começa a planejar. É o momento da gente pensar nos novos projetos, não é verdade? Então, ali, por exemplo, se vocês perceberem, não é por acaso que eu iniciei a jornada dos 21 dias numa lua nova, para que a gente pudesse começar esse projeto dentro de uma energia de início, de começo, né? Então, a lua nova ela serve para isso. Então, se você tiver um projeto, algo que você deseje trabalhar, algo que você deseje começar, sempre comece pela lua nova, porque é uma lua que favorece os novos projetos. E você também, na lua nova, você está muito assim pronta para isso, para novas ideias. Então, a ideia do caderno é uma ideia de você se colocar no momento presente. Né? Depois eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do que eu faço, né? Dos meus cadernos, para vocês entenderem como eu trabalho a minha criatividade dentro dessas luas, né? Com os cadernos. Depois da lua nova, a gente passa para a lua crescente. Na lua crescente, as suas intenções começam a se manifestar, e é nessa fase que você pode se articular para que isso aconteça. A plantinha já está brotando, enquanto as suas raízes se aprofundam, aos poucos ela vai tomando forma. A fase crescente é dinâmica, o momento onde você, na lua nova, pensou no projeto e ali você está pronta na lua crescente para colocar esse projeto, tirar ele do papel e colocar ele para funcionar, para ter força, né? Porque a planta está lá para cima e está para baixo, ela está criando a força, né? Tanto no céu, na conexão com a espiritualidade, quanto na terra, né? Com a conexão com a sua sacralidade, né? Com você, com o seu elemento terra. E aí, nesses 7 dias, a qualidade do signo onde ocorre a Lua acrescenta mais potência à lunação. E os novos elementos vão se integrando ao processo, e a necessidade de alimentá-las é maior. É como ter um pouquinho da energia da primavera dentro desse período, né? Depois a gente entra na lua cheia. Então, a gente está falando de ciclos de 7 dias.
né? Depois a gente foi, na lua nova a gente criou na nossa mente, trouxe a ideia, na lua crescente a gente colocou a ideia no papel, a gente começou a impulsionar aquela ideia, botou ela em prática, e na lua cheia é a plena manifestação. Na lua cheia a planta está madura e você também tem energia. Então, a lua cheia é uma lua boa para você se projetar. É uma lua onde você pode apresentar uma ideia, onde você pode vender uma ideia, onde você pode vender a você mesma, né? A sua ideia para o público, para as pessoas, para quem você deseja. É naquele momento onde você é a lua iluminada pelo sol. Nós, na lua cheia, nós ficamos mais vibrantes, nós ficamos mais plenas em todos os sentidos, porque se a gente tiver com a energia mais negativa, mal trabalhada, mal qualificada, a lua cheia traz também para a gente aquele potencial, aquilo que está lá dentro da gente e que fica guardadinho ali, na lua cheia ele se manifesta. Então, pode ser a lua do mau humor, a lua da explosão, a lua daquela energia que nem sempre ela está boa, mas quando a gente vai aprendendo a trabalhar os ciclos, a gente começa a utilizar a lua cheia como uma grande aliada para a gente estar brilhando com aquele projeto, com aquela ideia que a gente tenha para colocar no mundo. E, em seguida, né, a gente passou 7 dias muito para fora, trazendo, botando toda aquela energia, e a gente, nos 7 dias seguintes, a gente vai trabalhar a lua minguante. Ela chegou no último quarto, né? Ela chegou onde a gente fica ali mais introspectiva, muitas mulheres, né, menstruam nessa época, então é aquele momento onde a gente concluiu aquele ciclo e a gente está ali fazendo um saldo daquilo que foi bom, que não foi. É um momento que a gente fica mais introspectiva, mais pensativa, e talvez seja um momento de você avaliar aqueles ciclos por onde você passou, o que deu certo, o que não deu, e trazer de novo para o replanejamento, né? Aqui ele fala, nos trabalhos fazemos revisões e no nosso emocional ocorre uma limpeza, assim como na natureza, quando ela se despe no outono. Nos 2 dias que antecedem a lua nova, é quando nos interiorizamos mais em preparação para um novo recomeço. Então, deixa eu finalizar aqui. Então, a gente tem as luas que nos favorecem. E, assim, quando a gente está na plenopausa, ou quando a gente não tem um útero físico, a gente vai trabalhar o quê? A gente vai trabalhar as luas externas, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Eu tenho um caderno, né? Vocês já devem ter visto, eu coloquei lá no Stories, já, eu falo, né? Onde eu faço várias anotações. É como se fosse um planner, só que ele é construído por mim, tá? E aqui eu tenho o meu mapa. Aqui é uma escala de Hawkins, se vocês quiserem eu posso disponibilizar para vocês, que é a escala das emoções. A escala ela é medida em hertz, tá? Por quê? Porque os sentimentos eles têm uma densidade energética, né? Quanto mais elevado, você vê, o sentimento de iluminação e de paz tem 600 hertz, então ele está lá em cima. O sentimento de vergonha tem 20 hertz. Então, essa escala, ela define para a gente mais do que o nosso sentimento, quanto de energia está circulando no nosso corpo, no nosso corpo mental, no nosso corpo espiritual, tá? E aí eu comecei a fazer, algumas luas atrás, a minha mandala lunar, tá? Então, nessa mandala, eu sempre começo ela na lua nova e vou trabalhando. Aí eu mesma criei, porque isso é uma coisa muito pessoal, o que eu quero medir ao longo do meu mês. Então, aqui eu meço o meu sono, a qualidade do meu sono ao longo do mês, do ciclo, né, que a gente chama de ciclo, o nível de organização que eu estou,
Isso eu padronizo por cor. A escala Hawking, que eu mostrei para vocês, e a minha força de ação, se eu estou mais determinada, se eu estou mais de procrastinação, tudo isso aqui eu vou medindo. E aqui eu tenho umas legendas, onde eu insiro, além, se vocês perceberem, aqui tem as cores, está vendo? Aqui do sono, aqui da organização, aqui a escala Hawking, eu boto o número aqui da escala Hawking, está vendo? E eu ainda coloco uma legenda dizendo se eu estou intuitiva naquele dia, se eu estou criativa, se eu estou com medo, se eu estou cansada, se eu estou introspectiva, se eu estou agitada. Eu botei também uma legenda se eu estou com tesão. Eu gosto de ver essas coisas, né? Eu sou dessas, né? E aí eu vou medindo isso ao longo do mês, do ciclo. Por quê? Isso é uma forma de eu me observar. E sem contar, mais do que isso, é um momento onde eu estou colocando atenção em mim. Isso é legal. Geralmente, eu faço essa revisão, eu faço a minha mandala de manhã cedo. Às vezes, a pessoa tem filhos e tem netos, enfim, e tem aquele horário que é mais agitado, faz mais cedinho, faz bem cedinho, senta ali, eu boto uma música, faço todo o meu ritual e vou fazer minha mandala, onde eu faço o planejamento do meu dia, o que eu vou fazer naquele dia, o que ele tem, ou olhar, porque eu posso ter feito o meu planejamento ao longo da semana, então já fiz lá o meu planejamento, e eu vou olhar como vai ser meu dia, o que eu vou fazer, né? Como é que eu vou trabalhar, o que eu vou fazer naquele dia, enfim, faço todas as minhas anotações no meu caderno. Além desse caderno que eu tenho, onde eu coloco o meu ciclo, eu tenho um caderno também. Deixa eu pegar aqui. Das minhas pendências, as coisas que eu quero, que eu me prometi fazer e que eu não faço. Aí eu botei o nome do caderno, tem que. Aí eu boto as pendências. E aí, quando eu estou vendo, eu verifico, eu já tenho até que riscar aqui, porque eu estava aqui como pendência, finalizar a caixinha do Reiki, que eu tenho o Reiki que eu envio à distância todos os dias. Então, eu estava aqui na pendência, que eu estava para fazer, que eu queria pintar, que eu queria fazer, e eu nunca achava um tempo para fazer. E aí eu botei ele no caderninho de pendência, só esqueci de riscar ele. E aqui eu ainda tenho uma pendência que eu não fiz ainda, que é fazer o orgonite de 7 chakras, que eu ainda não fiz. Eu tenho que fazer. Então, é um caderno que eu faço as minhas anotações. E eu tenho mais um caderninho chamado de borboletas e esquilos, que é o meu caderno de ideias, porque eu sempre fui uma criança muito criativa, mas a gente vai esquecendo, quando a gente vai para o virtual, vai para o computador, a gente esquece que eu, por exemplo, quando eu era criança e adolescente, eu sempre escrevi muito. Eu sempre gostei. Eu acho que nós aqui, né, Tereza, Gilma, nós fomos da época em que a gente tinha aquele caderno que a gente dava para os amigos Diário, do né? colégio escrever, a gente fazia diário. Então, a gente foi muito da escrita. Hoje, a moçada hoje está mais no virtual. Mas isso aqui é uma forma também de reconexão, tá vendo? Aqui são as minhas ideias que eu ainda não coloquei em prática e que podem se transformar em negócios, em produtos para eu vender. Entende? Às vezes eu estou, sei lá, dirigindo, às vezes eu estou fazer uma compra, estou no mercado, eu tenho uma ideia. E aí eu chego em casa e anoto aqui. Enquanto essa ideia não vai para o pátio de trabalho, de chão de fábrica, enquanto ele não se transforma num produto, ele fica aqui. Então, essas pequenas coisas que a gente vai fazendo, elas são uma forma da gente se conectar com a gente, né? Mais para frente, nas próximas aulas, a gente vai ter
onde a gente vai falar, vai ter uma aula só para a gente falar sobre os rituais, que é o ritual pessoal, as formas da gente se proteger, a gente que atende, a gente que cuida do outro, ou quando a gente está fazendo alguma coisa, algum trabalho para o outro, a gente tem que estar sempre se preservando, se protegendo. E a gente vai estar falando isso mais para frente. Então, a questão dos ciclos, ela é muito importante para a gente, mesmo a gente estando na plenopausa. Ela não quer dizer nada. Porque isso eu ouço muito as mulheres que chegam para mim, tem muitas mulheres que chegam para mim e falam, olha, eu acho lindo você falando dos ciclos, mas eu já estou na menopausa. E eu falo, isso não quer dizer nada. Né? A gente entra... pelo sagrado feminino, quando nós entramos na plenopausa, significa que nós somos as sábias, nós somos agora mulheres sábias. E eu acho que esse é um lugar de fala, porque é um lugar onde a gente já tem a sabedoria, a gente já superou os ciclos. Tá? A plenopausa ela significa que nós superamos os nossos ciclos e que, nesse momento, nós já somos sábias e podemos compartilhar os nossos saberes. Isso aí. Fala, Gilma. Eu acho que seu microfone está bloqueado aí. Eu comecei a dar mais atenção à menopausa quando eu comecei a frequentar o Sagrado Feminino. Que entendeu? Lindo, viu? Que no primeiro Sagrado Feminino que a senhora comentou sobre menopausa, eu fiquei com uma vergonha. Para mim, tipo assim, eu estava ali totalmente fora do contexto. Meninas novas ali, né, mães, assim, tudo garotinha. Eu falei assim, o que eu estou fazendo aqui? Aí, a partir do segundo, terceiro, foi que eu comecei a me encaixar. Sabe quando a senhora se acha fora da casinha? Aí depois você encontra uma porta que dá para a senhora entrar? Uhum. Aí que eu comecei a entrar, entendeu? Não, eu faço parte do Sagrado Feminino, eu, tipo assim, a anciã, a sábia, né? Isso. Eu não sou a donzela. Exatamente. Nós já passamos por todos esses ciclos, né? Nós já superamos esses ciclos. Né? E a gente, por ter superado isso, agora a gente pode aconselhar. Eu achei interessante, eu queria partilhar esse momento. Ótimo. Não, exatamente isso, exatamente. E assim, a gente tem... eu sigo um canal de Ayurveda, onde ele fala justamente sobre isso. Ele fala assim, se celebra a menstruação, se celebra a mulher quando está na gestação, mas a menopausa não se celebra, né? A menopausa ainda é um tabu, né? É aquela coisa, a mulher, quando entra na menopausa, ela fica improdutiva, né? E aí só vem um lado negativo da menopausa, né? Que a mulher tem os fogachos, que a mulher tem as securas, que a mulher tem isso, tem aquilo, mas não se fala sobre como também nessa fase, que é uma fase transitória, né? Como a gente faz também para lidar com isso. E aí, como eu não tinha útero, eu não sabia se eu tinha entrado na menopausa, se eu não tinha. Primeiro, porque eu faço muitos exercícios de yoga que tocam nas glândulas. Então, eu não sei se eu entrei na menopausa ou não. Talvez eu tenha entrado pela idade física, cronológica minha. Mas eu não tive os sintomas. E outra coisa, aí eu fui ver, até para poder orientar, né? Clientes, amigas, né? A questão da alimentação, né? A questão da reposição hormonal vista sob um ponto de vista ayurvédico é algo que a gente tem que ver com muito cuidado. Por quê? Porque a gente parte do princípio de que se nós tivermos uma alimentação saudável,
Isso eu coloco entre parênteses, por quê? Porque a alimentação saudável, ela fala sobre a gente ter uma dieta equilibrada nas refeições que a gente faz. Se a gente tem uma alimentação equilibrada, a gente tem como repor determinados tipos de carências através da alimentação. O recurso do hormônio, ela vem lá em último caso, né? Por quê? Porque o hormônio na menopausa não é diferente da pílula anticoncepcional que se toma na idade mais jovem. Ela, de qualquer maneira, ela vai danificar. Então, é o ideal fazer um exame, verificar como é que está a sua tireoide, se a tua tireoide estiver legal e você tiver alguns sintomas, você tem como atenuar. É uma pena que a Luciana esteja com tosse, porque ela poderia falar muito bem da questão dos óleos essenciais que são usados para tratar a menopausa, para os sintomas de menopausa, e que funcionam muito bem. Algumas clientes minhas, com as questões de fogacho, vieram até mim e eu desenvolvi um material usando óleo essencial e ervas para poder atenuar a questão dos fogachos, para equilibrar essa questão dos calores, né? Então, quer dizer, a gente tem essa questão dos ciclos, a gente tem que entender em que ciclo que a gente está, se a gente é a donzela, a mulher, a feiticeira, ou se a gente é a bruxa, onde é que a gente está, e dentro do lugar onde a gente esteja, a gente vê o que serve para a gente, o que pode servir para que a gente viva em equilíbrio, porque todas nós que estamos aqui nascemos perfeitamente equilibradas na nossa saúde. O nosso compromisso ao longo da vida e dos ciclos é manter essa saúde, porque quando a gente chega no ciclo, no estágio da doença, aí não tem jeito, é remédio e médico mesmo. Então, se a gente souber olhar os nossos ciclos, trabalhar convenientemente, de acordo com o nosso ciclo interno, se a gente conseguir equilibrar isso no nosso dia a dia, buscando a excelência da nossa vida, num senso de equilíbrio, caminho do meio, nem muito pouco, trabalhar sempre o equilíbrio, eu acho que a gente consegue transitar por todos os ciclos dentro dos nossos 28 dias de uma maneira muito bacana. Eu falo isso por mim. Isso foi um desafio muito grande para mim, porque eu fiquei na menopausa, eu acho, né, com 44 anos. Porque quando eu comecei a fazer quimioterapia e radioterapia, os meus úteros eles se ressecaram. Então, eu parei de menstruar. Assim como o efeito da quimioterapia, de cair cabelo, não sei o quê, eu parei totalmente de menstruar. Após todo o meu tratamento, eu perguntei para a médica se eu ia ter que ficar tomando remédio para o resto da vida para manter os meus níveis hormonais, porque meu câncer foi questão de hormônio. Muito anticoncepcional na adolescência, enfim. Ela falou que eu não ia poder tomar remédio nenhum, porque o remédio que regula a menopausa é um remédio à base de hormônio. E aí, se o meu câncer a base dele, a substância dele é o hormônio, que ele se alimenta com hormônio, eu não posso estar tomando hormônio. E aí eu pensei, se eu não posso tomar remédio, se eu não vou tomar remédio nenhum, como que eu vou fazer para o meu corpo entender que ele tem que trabalhar que ele tem que produzir o hormônio necessário, que a gente tem que eu tenho que entrar nesse caminho do meio aí, nesse equilíbrio. E eu mudei totalmente a minha vida, a minha alimentação, tudo. Eu passei, vamos dizer assim, por uma limpeza mesmo.
eu mudei todos os meus padrões de pensamento, eu fui trabalhando internamente todos os meus bloqueios, tudo para mim, as coisas começaram a ser muito simples, eu fui simplificando a minha vida e fui assim, não é assim, eu estou ainda em construção, mas eu parei de comer carne, vermelha, eu comecei a fazer exercício, comecei a meditar, comecei a mantralizar, comecei a me expor para as pessoas, como que eu sou, o que eu penso, sem vergonha de mostrar as minhas cicatrizes, entendeu? E isso foi muito importante, muito, porque eu seguindo assim, eu consegui manter as minhas taxas hormonais baixas. Até a médica me perguntou assim, Tereza, como que você está conseguindo fazer? Eu falei, não sei, só sei que é assim. E assim a gente vai indo, entendeu? Vamos trabalhando o caminho do meio, que é difícil, a gente até encontra, mas manter uma persistência nele e manter um entendimento que é ele que vai te dar a saúde, o equilíbrio, é complicado. É um desafio, é uma tarefa diária. É uma tarefa diária, né? E você vê, né, que é perfeitamente possível você se equilibrar através de hábitos e alimentação saudável. Você vê como é super possível, porque o nosso corpo, ele é perfeito. Eu falo o seguinte, que no dia que eu voltar para a luz, eu quero conhecer a galera que desenvolveu os nossos corpos. Porque eles são muito feras, porque o nosso corpo ele é muito perfeito, não existe um órgão, uma célula que esteja no nosso corpo que não tenha uma função. Entende? Então, o que a gente tem que fazer é só parar de danificar ele, porque o que nós mais fazemos nesse tempo moderno é danificar o nosso corpo, comendo muita gordura, comendo muita besteira, muito açúcar, muito sal. E aí o seu corpo, à noite, ele vai fazer toda a metabolização daquilo que você adquiriu ao longo do dia e ele vai colocando para fora, através das excreções e da língua também. Então, quer dizer, você vê como ele é perfeito, nós é que danificamos ele, né? Inclusive até o pulmão, que a gente, quem fuma, né? Fuma, de noite, quando a pessoa está dormindo, o corpo está lá tentando botar aquela nicotina para fora, e talvez quando a pessoa para de fumar, ele leva algum tempo para poder fazer essa metabolização, mas depois de um tempo, meio que a coisa volta ao normal. Então, você vê que se a gente observar o nosso corpo e seguir direitinho, né? Tentar fazer as coisas da melhor forma possível, de forma equilibrada, a gente consegue ter saúde, ter equilíbrio mental e viver uma vida plena para a gente poder agir no nosso propósito, naquilo que a gente veio fazer nesse planeta. Então, mais uma vez eu vou dizer, nós somos seres muito poderosos. Nós, mulheres, somos muito poderosas. Nós precisamos apenas retomar o nosso local de poder, onde a gente possa se apropriar da nossa força e da nossa luz, para que a gente possa começar a transformação dentro de cada uma de nós, e a gente se transformando internamente, a gente começa a transformar o nosso redor. E somos plenamente capazes disso. Plenamente, em qualquer fase da nossa vida que a gente esteja, somos capazes. A gente nunca deve pensar que porque eu estou velha demais, porque eu estou fraca demais, porque eu estou não sei o que demais. Não. Sempre, em qualquer momento, a gente é capaz, sim, de transformar, que assim, ó, as portas da transformação são abertas de dentro, né? Para fora, exatamente, Tereza. É exatamente isso. E a gente e é um trabalho interno, diário,
E aí eu queria passar para vocês, a gente, para fechar isso que a gente está falando, eu queria passar para vocês um exercício para vocês começarem a fazer quando vocês tiverem um tempinho, mas vamos lembrar que a gente pode ver dentro da nossa rotina se a gente consegue começar com 5 minutinhos para a gente, né? Para aquele olhar de presença, aquela respiração, enfim. E aí eu vou disponibilizar nos e-mails de vocês e aqui também no grupo a mandala, para que vocês tentem imprimir essa mandala, para vocês começarem a fazer a mandala de vocês, porque é um exercício diário de observação do seu corpo, da sua mente e do seu coração. Tá? Eu vou colocar a mandala em branco e eu vou gravar um vídeo para dar umas dicas de como vocês podem começar a fazer. E aí eu gostaria que vocês tentassem, pelo menos, começar a fazer essa mandala de hoje para amanhã. Por quê? Porque amanhã é dia da gente tirar dúvidas de mentoria. E aí, como a gente ainda tem algumas mulheres que não se apresentaram, eu vou aproveitar um pouquinho do dia de amanhã, da noite amanhã da nossa aula, para a gente terminar as apresentações e a gente falar um pouco sobre essa aula de hoje, né? Porque a gente vai dormir, vai sentir, vai pensar como essa aula tocou a gente, o que a gente, de repente, pode pensar, que a gente pode... O que eu posso mudar um pouquinho, e começando aos pouquinhos a mudar os meus hábitos, para começar a ir em direção àquilo que eu tanto desejo. Né? E tudo começa pela ciclicidade. Tudo vai começar por esse olhar para você. E esse olhar, ele tem assim, a gente pode trabalhar isso através da mandala. Tá? Então, eu vou disponibilizar a mandala, e vou me comprometer, quando eu terminar aqui essa aula de hoje, eu vou gravar um vídeo rápido, vou colocar para vocês poderem orientarem, para orientar vocês como fazer a mandala de vocês, tá? Para aí amanhã a gente ver o que eu senti, como é que eu me senti. E eu vou falar para vocês, olha, depois que eu comecei a fazer a mandala, muita coisa aconteceu, assim, de mim, que a gente coloca ali, e depois a gente vai comparando ao longo dos dias, dos ciclos, né? Como é que aquilo funciona. Aproveitando que a gente ainda está... Hoje é dia 10, né? E não, a gente já está na lua crescente. Mas não tem problema, não. A gente vai começar, excepcionalmente, esse ciclo na lua crescente, finaliza na minguante, e a próxima mandala a gente começa a fazer na lua nova. Tá bom? Tá. Eu queria ver se vocês querem falar alguma coisa, se quer colocar alguma observação. Não é ainda a impressão da aula. A impressão da aula eu quero que vocês durmam, sonhem, e amanhã a gente vai conversar sobre a aula de hoje. Mas se tem alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram colocar aqui, que a gente não falou, que a gente falou pouco, alguma sugestão. Não, para mim vai ser ótimo, mãe, fazer a mandala, que eu nunca fiz. Não tenho nem noção. É muito bom. É muito bom. Vou incomodar bastante. Eu sempre tive vontade, curiosidade de fazer, e não sei mesmo. Pois é. Fiquei até entusiasmada. Mas é muito gostoso, sabe por quê? Se você foi uma menina que gostava de desenhar, de usar lápis de cor, essas coisas, você vai adorar. Então, eu era uma menina que adorava escrever poesias, e quando eu voltei a usar os cadernos, né, que aí isso foi através de uma mentoria que eu tive, né, que aí eu comecei a usar os cadernos, eu me reconectei com aquela criança, né, e aí agora eu utilizo várias ferramentas no meu dia a dia para a minha produtividade, e isso eu vou compartilhando com vocês ao longo desses 21 dias, dando dicas, para que a gente possa alinhar isso e potencializar ao máximo essa nossa energia. Tá bom. Vai ser ótimo. Então é isso, meninas. Então, a gente vai ficando por aqui hoje, tá bom? Eu acho que a gente conseguiu trabalhar bastante coisa hoje.
mas eu quero que vocês durmam, que vocês sonhem, e que amanhã a gente converse sobre as impressões que vocês tiveram, sobre tudo que foi passado hoje. E amanhã a gente volta a se encontrar aqui às 8 horas. Tá show. Tá bom? Um beijo para todas. Um beijo no coração de vocês. Fiquem na paz da deusa. Até amanhã. Até amanhã.